Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o terapeuta Michel Sampaio e esse é um vídeo que eu vou abordar quais os principais sintomas relatados pelos pacientes em consultas terapêuticas. Bom, se esse tema te interessa, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você vai gostar. Pessoal, e para começar a lista dos temas principais que os pacientes relatam em consultas terapêuticas, eu primeiro preciso falar algo para você. Pessoal, para algumas pessoas, alguns temas emocionais, dores e traumas emocionais são relativamente pequenos, digamos assim. Mas para outras pessoas, pessoal, são verdadeiras muralhas. Então, eu queria logo lhe chamar a atenção para que entenda e tenha mais empatia, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, as questões de dores emocionais. E o primeiro sintoma, pessoal, é ansiedade. Ansiedade é o carro-chefe nas consultas terapêuticas, digamos assim, que são relatados pelos pacientes. Então, assim, os sentimentos ansiosos são um dos sentimentos emocionais mais relatados pelos pacientes em consultas terapêuticas. É evidente, pessoal, que cada tema que eu vou falar aqui daria um vídeo específico, mas eu vou só abordar os tópicos, tá bom? Então, a ansiedade é um dos principais pontos que são relatados pelos pacientes. Pessoal, e o próximo ponto é tristeza profunda. É muito comum os pacientes relatarem a tristeza profunda, que muitas vezes elas não sabem explicar ao certo, mas elas vivem dizendo que como se a tristeza se repetisse dia após dia. Bom, e aqui cabe um campo de alerta, e nesse campo é muito comum, se não cuidado, se não tratado, a pessoa descambar para uma depressão. Então esse sentimento de tristeza profunda, emocionalmente falando, é muito delicado e requer atenção, tá bom, pessoal? Próximo ponto, pessoal, é irritabilidade excessiva ou a raiva explosiva. A pessoa não sabe explicar, mas é como se ela se sentisse impaciente com tudo gera raiva, tudo gera irritabilidade nela. Então, a irritabilidade é um dos pontos que os pacientes relatam. E o próximo ponto, pessoal, é culpa excessiva e vergonha. As pessoas não conseguem lidar com o sentimento de culpa e de vergonha, então elas relatam muito isso nas questões de consultas terapêuticas, o sentimento de culpa. Aí eu não vou entrar em quais culpas, em quais sentimentos de vergonha, porque aí vai dar tema para outro vídeo, mas eu quero só abranger como tópico cada assunto que eu estou falando. Então, culpa e vergonha são bem relatados nas consultas terapêuticas. Sabe? E o próximo ponto, pessoal, é sentimentos de inferioridade. A pessoa se sente inferior, sabe? Elas têm um sentimento de inferioridade em relação a outras pessoas, em relação muitas vezes a si mesma, com sentimentos de inferioridade em ambientes, sabe? Em situações, por exemplo, sociais. Então, os sentimentos de inferioridade, se sentir menor, por questões intelectuais também, enfim, são diversos, mas dentro desse tópico, os sentimentos de inferioridade também é relatado. O próximo ponto, pessoal, é medo constante da rejeição e do abandono. Pessoal, o medo constante da rejeição e do abandono é bem relatado por as pessoas nas consultas terapêuticas, então é um ponto que eles abordam muito, e aí, como eu falei no início do vídeo, cada tópico desse daria um vídeo explicando como isso, quais as origens, porque assim o medo do abandono, da rejeição pode ter uma origem que a pessoa passou por algo no passado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, o medo de se repetir o abandono, porque a pessoa viveu o abandono paterno, um exemplo. Então assim, o medo da rejeição e do abandono é um dos tópicos também relatado. Então a pessoa vive constantemente com medo de ser rejeitada, de ser abandonada. Pessoal, e nos sintomas emocionais que eu falei, que foram todos os anteriores, agora eu quero falar dos sintomas cognitivos. Então, assim, o que ocorre? Os sintomas cognitivos está muito ligado também, pessoal, à dificuldade de concentração e foco. Então, assim, muitas pessoas relatam assim, olha, eu não consigo me concentrar, eu não consigo ter foco para realizar minhas atividades, eu não consigo ter foco para realizar nada. E ainda mais agora com essa era digital, né, que tudo tenta nos distrair, tudo tenta roubar a nossa atenção, então as pessoas relatam a questão da concentração e do foco. E o próximo ponto, pessoal, é pensamentos negativos rotineiros. A pessoa vive
com pensamentos negativos, com muita rotina, a pessoa vive com pensamentos pessimistas, com muita rotina, ou seja, os pensamentos negativos estão em volta no emocional dessa pessoa, em que ela acredita que tudo vai dar errado sempre, sabe? A pessoa não consegue lidar, então ela fica num ciclo de pensamentos negativos, como se fosse uma bolha fechada, em que ela acredita que sempre vai dar as coisas erradas. Então, assim, para algumas pessoas talvez seja simples lidar com isso, mas para outras pessoas nem tanto. Outro ponto, tá, pessoal, é as dúvidas que a pessoa tem sobre si e o medo de tomar decisões. Então, assim, o paciente relata que assim, eu não consigo tomar decisões, eu tenho dúvidas, eu tenho medo de tomar decisões, eu tenho dúvidas sobre mim, eu tenho dúvidas sobre o que eu quero fazer, sabe? Para algumas pessoas, como eu disse, pode ser simples, mas para outras pessoas não. Então, assim, as dúvidas e os medos de tomarem decisões são relatados, sabe? Como se a pessoa, eu preciso de identidade, a pessoa quer ter uma identidade, quer se autoconhecer, mas ainda assim, sobre si, ela tem dúvidas sobre si mesma, ela tem medo das decisões. E o próximo ponto é os pensamentos repetitivos. A pessoa tem com frequência, é como se fosse uma ruminação, né? Nos animais, eles ruminam a comida, como por exemplo o gado, mas isso é só para dar um exemplo, mas os pensamentos ficam voltando, sabe? Às vezes a pessoa já superou, às vezes a pessoa já venceu aquilo, mas vem como um pensamento como se ela ficou devendo alguma coisa, como se faltasse alguma coisa, como se ela precisasse fazer alguma coisa. E às vezes também tem a questão dos pensamentos repetitivos em relação a atos de algumas coisas que elas fizeram, de algumas coisas que elas precisavam fazer. Então, assim, entra também um pouquinho no campo da culpa, mas fica vindo esses pensamentos, a pessoa não consegue se desvencilhar, ele fica se repetindo constantemente. Pessoal, esse foi um vídeo com os principais temas que as pessoas abordam em terapia, mas deixa eu falar para você, eu vou fazer um vídeo 2, porque se eu fosse colocar todos os tópicos, o vídeo ficaria muito longo, e ainda assim eu gostaria de alertar, como eu falei no início do vídeo, talvez para algumas pessoas os temas que eu abordei emocionalmente sejam relativamente fáceis de lidar, mas para outras pessoas não. Então cabe a nós só termos empatia, porque muitas pessoas vivem dilemas e medos emocionais, traumas emocionais, que são verdadeiras muralhas para ela. Então quando ela vai para a terapia, ela começa a buscar ressignificar tudo aquilo que aconteceu. Então assim, ter empatia sobre o outro é a melhor decisão que você tem, tá bom? Que você toma também para ajudar. Eu sou o terapeuta Michel Sampaio, eu espero que você curta, comenta e compartilhe esse vídeo e que você também, se quiser comentar quais os temas de próximos vídeos, eu estou aqui à disposição. Um forte abraço e até mais.